Lançou o teaser de House of the Dragon, que vai ser aí o novo spin-off de Game of Thrones. E na real, ninguém tava esperando um teaser desse, justamente porque a HBO não costuma lançar assim, com tanta antecedência as coisas. Ou seja, pegou a galera de surpresa e por isso você pode não saber do que se trata House of the Dragon, sobre o que vai ser a série, então eu tô aqui pra te explicar sobre isso. Hey pessoal, beleza? Eu sou a Luana e hoje a gente vai conversar sobre qual vai ser a história, qual é o elenco aí, né, de House of the Dragon. Eu acredito que quem acompanhava Game of Thrones já saiba mais ou menos do que se trata esse novo spin-off, que vai ser focado na família Targaryen. Inclusive eu queria dizer que eu reagi ao teaser lá no meu Insta, então se você ainda não me segue, o link vai estar aqui na descrição, que por lá eu sempre acabo postando as coisas antes por ser mais rápido, então já me segue lá pra não perder nada. Mas enfim, esse spin-off vai se passar 200 anos antes lá do final de Game of Thrones. Quando a série foi anunciada, eles falaram que ia ser 300 anos antes. E isso seria um contexto totalmente diferente, porque seria ali quando os Targaryens estariam chegando em Westeros. Então, basicamente, seria a conquista do Aegon e tudo mais. E eu acredito que eles não sabiam muito bem qual enredo o spin-off iria contar, e por isso eles anunciaram com 300 anos antes. Mas no teaser aí a gente viu que vai ser 200 anos antes. Significa que nós teremos basicamente a Dança dos Dragões, que é um acontecimento maravilhoso. Mas vamos lá explicar o que é a Dança dos Dragões, quais vão ser os personagens. E é claro, vamos começar por eles, né, que eu acho que é aí uma das coisas mais importantes para vocês poderem entender a história, mais ou menos quem é quem. E aí eu explico o que é a Dança dos Dragões e qual história esse spin-off vai contar pra gente. Acontece que nessa época o rei ali, né, dos reinos é o Viserys. E é importante falar que não é o Viserys o irmão da Daenerys. Não daria pra fazer uma rima aqui nessa frase, mas enfim. Os Targaryens, eles têm a mania aí de ficar repetindo os nomes para fazer homenagem a não sei quem, ao antepassado, e por isso acaba tendo vários nomes repetidos. Mas esse Viserys, que é o atual rei aí em House of the Dragon, ele vai ser interpretado pelo Paddy Considine, que inclusive já participou de Peaky Blinders. E qual é a treta que rola aí nessa história? Acontece que o Viserys, ele tem uma filha chamada Rhaenyra, que vai ser interpretada pela Emma Darcy. Então a Rhaenyra, ela é a filha do Viserys, que é o atual rei ali no trono, e começa a acontecer meio que uma treta, por quê? O Viserys, ele tem um irmão mais novo, que é o Daemon. Personagem esse que será interpretado pelo Matt Smith de The Crown, e além de The Crown, ele também, né, fez Doctor Who, e ele foi indicado ao Emmy, inclusive, por The Crown. Mas tá, qual que é a treta que acontece? Os Targaryens, eles priorizam a linhagem dos homens, ou seja, basicamente a Rhaenyra não teria muito direito ao trono, né, mesmo sendo filha do rei, porque ela é uma mulher. Só que o Viserys, ele acaba causando aí uma confusão, porque ele fala, não, eu quero a minha filha, né, eu quero que ela seja a minha sucessora. E o Daemon, na verdade, ele nem liga muito, por quê, né, meus queridos? Porque acontece que o Daemon e a Rhaenyra, eles têm ali um caso, o que é super normal entre os Targaryens. Então eles ficam juntos, mesmo sendo ali tio e sobrinha. E eles até se casam com várias pessoas aí durante a história. Porém, eles sempre estão ali juntos. Então, apesar ali do Viserys falar que ele quer a filha dele como a sucessora no trono e tudo mais, o Daemon não liga muito. Primeiro que ele não liga muito pra essas coisas de ser rei. Vocês vão ver aí que ele é um personagem meio que diferentão. Só que a verdadeira confusão começa quando acontece o seguinte. O Viserys, ele acaba se casando novamente porque a mãe da Rhaenyra morre. E aí, ele acaba se casando com a Alicent Hightower, uma personagem muito importante que vai ser interpretada pela Olivia Cook, que eu conheço ela como a Emma lá de Bates Motel, mas é bem provável que você conheça ela por Jogador Número 1, que é um trabalho bem mais recente que ela fez e também muito conhecido. A Alicent Hightower, ela é filha ali do Otto Hightower, que é a mão do rei. E além de mão do rei, ele acaba se tornando o sogro do rei, né, também. E aí o querido Viserys acaba tendo filhos com a Alicent. E aí, qual que é a treta toda do negócio que vai desenrolar a Dança dos Dragões? A gente tem a primeira filha ali do Viserys, que é a Rhaenyra, e nós temos a outra parte da linhagem dele, que são os filhos do segundo casamento com a Alicent. Então, basicamente, na série a gente vai ver pessoas que apoiam a Rhaenyra ali como a sucessora do trono e pessoas que apoiam os filhos da Alicent. Fica nessa treta de quem é o verdadeiro herdeiro do trono. Seria ali a filha mais velha do primeiro casamento
ou os filhos ali do segundo casamento do Viserys Targaryen. Basicamente, vai ser a treta das mulheres ali, que é algo que sempre aconteceu na história, ou seja, uma briga pelo trono, só que o que é muito interessante é que vai ser uma briga pelo trono ali de uma só família, que são os Targaryens. Algo que eu acho legal de pontuar aqui é que nessa época ainda existiam vários dragões. Ou seja, eles vão ter que gastar com muito CGI. Em Game of Thrones, eles tinham apenas 3 dragões e mostravam principalmente o Drogon. Imagina nessa época que tem trocentos dragões. Eu acho que assim vai ser muito foda a gente ver o que eles vão fazer nessa série. E provavelmente então a gente vai conhecer outros dragões. Eu acredito que vai ser muito, muito foda mesmo. Inclusive uma cena muito legal que tem no teaser é que aparece meio que uma cabeça de dragão, que pode ser ali do Balerion. O Balerion basicamente foi o maior dragão da história, isso porque ele era o dragão do Aegon, que foi o cara que conquistou o Westeros. Então na época de House of the Dragon ele já tinha ali tipo uns 200 anos ou mais. E é justamente nessa época que o Balerion acaba morrendo. E é dito que o Balerion era tipo muito, muito gigantesco, porque na mitologia de Game of Thrones os dragões eles nunca param de crescer. Então enquanto eles vão se alimentando, enquanto eles estão vivos ali, eles estão crescendo. E é dito que quando o Balerion sobrevoava ali, né, tipo a cidade, ele cobria a cidade inteira. Ou seja, o bicho era gigantesco. Então eu acredito que nem teria como eles mostrarem um dragão desse na série. E por isso eu acho que vai começar ali justamente com a morte do Balerion. Inclusive, isso foi uma coisa que a Mika e a Carol Moreira falaram em uma live de House of the Dragon, que seria até meio que uma referência a Game of Thrones, né? Porque Game of Thrones começou a história com a morte lá do Arryn, do Lord Arryn, que era a mão do rei, e aí foi introduzindo a gente. Então seria muito legal se House of the Dragon começasse com a morte do Balerion, que foi esse dragão aí legendário. Até porque nessa cena parece muito um santuário, sabe? Tem várias velas. Então poderia ser ali a cabeça do Balerion e eles meio que, tipo, velando o dragão, algo assim, até porque é uma coisa muito sagrada e importante para os Targaryens. Outra coisa bem importante de eu falar aqui é que nós teremos um personagem muito massa também nesse spin-off, que é o Lord Corlys Velaryon. Os Velaryon são outra família aí valeriana, que lembrando, os Targaryens vieram lá de Valyria, então os Velaryon são uma família valeriana. E o Corlys, ele é um lord e inclusive ele é conhecido como Serpente Marinha, porque ele tem várias aventuras, ele era capitão de navio e tal. E esse cara, ele é tão foda que, na verdade, eles queriam desenvolver um spin-off focado só na história dele. Então, pensa assim, vai ser um personagem muito massa. E a caracterização desse personagem ficou, assim, muito, muito massa, porque eles incluíram uma característica dos valerianos, que é o cabelo, né, esbranquiçado, loiro, quase branco, e ficou uma combinação perfeita. Eu amei de verdade a caracterização desse personagem. E vai ser muito legal que a gente vai poder conhecer aí, quem sabe, algumas das histórias dele e saber um pouco mais. Por enquanto, essas são as informações que a gente tem. Provavelmente a série vai ser lançada em 2022, algo que praticamente ninguém esperava, cara, que seria lançada tão cedo assim. Até porque eles já tinham desenvolvido, né, um episódio piloto de um outro spin-off que tinha uma história totalmente diferente, focada nos vagantes, e acabaram desistindo. Eu acredito que essa série vai ser incrível, até porque vai ter como base o livro ali que é focado só nos Targaryen, que se chama Fogo e Sangue, que conta a história deles. Fora que vão ter, tipo, muitos dragões. Eu tô muito animada pra ver isso. E eu pretendo sim trazer aqui mais updates e mais vídeos sobre House of the Dragon, quem sabe uma série de vídeos focada em cada personagem pra vocês conhecerem melhor. E pra isso eu preciso que vocês deixem um like aí embaixo pra me trazer mais vídeos assim e saber que vocês estão curtindo o conteúdo. Além disso, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, já clica nessa bolinha que tá aparecendo aqui do lado pra se inscrever e não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que as novidades saem sempre primeiro lá no Insta, então já me segue também pra não perder nada. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e até mais! You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword.